Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Resenha Científica com Daniel Zuc. E no tema de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos iniciar uma série de temas e principalmente alguns temas que são mitos, que a gente fala que são os mitos da drenagem linfática. E um mito que o pessoal sempre traz para mim é: drenagem linfática causa metástase mesmo? Drenagem linfática tem problema de fazer ela em pacientes com câncer? Então, eu vou discutir, vamos debater tudo sobre isso e falar, claro, a respeito desse tema super importante, desse assunto que ou é mito ou é verdade. Então, fica até o final para você poder ver se isso daí é um mito ou uma verdade. Então, vamos resenhar? Então, como eu falei para vocês, no nosso primeiro tema aqui, no nosso tema desses vídeos que eu vou fazer, eu vou falar com vocês a respeito dos mitos sobre a drenagem linfática. Então, existem muitos mitos sobre a drenagem linfática e um dos principais que a gente vê até hoje em dia, que os alunos me questionam muito, profissionais me questionam muito, é a respeito: drenagem causa metástase? Eu posso fazer a drenagem? Existe mesmo isso? Então, pessoal, o que acontece, tá? Isso daí foi um mito durante muito tempo. Foi um mito que a gente não podia fazer porque a drenagem causava metástase num câncer, tá? E durante muito tempo foi discutido sobre isso, foi falado sobre isso e realmente existia essa questão se a gente podia fazer a drenagem ou não num paciente, né? Se iria causar essa metástase ou não. Então, isso tudo sempre foi um mito muito grande, tá? Por quê, pessoal? Porque eu sempre trabalhei com pacientes que tiveram câncer de mama e mesmo antes daquele tempo de 5 anos, que a gente fala que é o tempo de remissão do câncer, né? Mesmo antes disso, eu já trabalhava os pacientes com a drenagem linfática para melhorar aquele edema que é causado no braço por conta do esvaziamento linfonodal, da retirada desses linfonodos que a gente tem ali na axila, né? Que eles são acometidos nesse câncer. Então, a gente sempre trabalhou com esses pacientes. Eu tive grupos de pesquisa que eu trabalhei com pacientes, desde pacientes que já tinham passado desse tempo de remissão do câncer, até mesmo pacientes que estavam ainda em quimioterapia, fazendo tratamento com quimioterapia, tinham descoberto recentemente o câncer, estavam fazendo a drenagem já, até para evitar, para tentar, de certa forma, prevenir aquele edema que acomete ali no braço. Então, durante muito tempo eu trabalhei com isso, mas a gente sempre teve esse mito. Tá? E aí surge uma pesquisa que fala exatamente sobre isso. E aí eu vou mostrar a pesquisa para vocês poderem entender o que é que está sendo falado ali naquela pesquisa. Então, vamos lá vamos ver esse artigo. Nesse artigo, o que o autor fez? Ele pegou um grupo de pacientes mastectomizadas, tá? Dividiu. Um grupo fez drenagem linfática manual e o outro grupo não fez. E o resultado desse artigo foi impressionante. O grupo que não fez drenagem linfática teve mais metástase do que o grupo que fez drenagem linfática. Então, pessoal, tá aí o artigo. Ó. Como vocês podem ver, na verdade, isso tudo é um mito, tá? Tanto é que olha a quantidade de paciente nesse artigo que eles pegaram para eles trabalharem, para eles testarem, estudarem, ver que realmente a drenagem ela não vai causar essa metástase. Tá? Tanto é que o grupo quem mais teve metástase foi o grupo que não fez a drenagem. Então isso é um mito, tá? E é um mito que hoje a gente está derrubando, aí está caindo por terra esse mito. Então, como vocês podem ver, isso tudo, né? Claro, existe o artigo aí com uma grande quantidade de pacientes que foram avaliados, que foram testados, que foram estudados. Então, a gente pode ver que isso daí é um mito, então a drenagem não causa esse câncer e tem outras questões que a gente tem que começar a pensar também, né? Quando a gente fala de exercício, qualquer movimento articular, a gente está fazendo um trabalho muscular, né? Então, esse movimento na articulação, no braço, no joelho, no quadril, ele é considerado um movimento que vai melhorar o meu retorno linfático. Ele vai fazer uma melhora do meu retorno. A partir do momento que eu tenho uma melhora no retorno linfático através do exercício, através da contração muscular,
eu não posso falar que simplesmente e tão somente a drenagem foi a causadora dessa metástase, tá? Até porque a todo instante a gente está fazendo esse movimento de flexão do cotovelo, ou faz uma flexão total, ou faz uma semiflexão, mas a todo momento a gente está movimentando o cotovelo. Quando a gente caminha, a gente faz movimentos articulares do joelho, do quadril. Então isso melhora o retorno linfático. E aí isso é considerado uma drenagem. Então assim, eu não posso afirmar que apenas a drenagem é a culpada da metástase num câncer. Então, quando a gente fala de drenagem, né, o próprio movimento muscular, o próprio posicionamento, quando a gente se posiciona com o membro um pouco mais elevado, também é considerado uma drenagem. Então, tudo isso é considerado drenagem, e não somente a drenagem manual pode ser, então, a causadora dessa metástase, tá? E outra questão, né, que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de um tumor, o tumor ele já tem uma predisposição a ser um tumor metastásico ou não. Então, isso vai ter muita influência em relação à questão dessa metástase, você fazendo a drenagem ou não, né? E aí é só parar para você pensar. Se você começar a procurar aí, você vai ver que tiveram muitos pacientes, você deve conhecer muitas pessoas que já tiveram câncer e que não tiveram metástase, né? E elas fizeram drenagem linfática durante o tratamento delas. E assim como tem pessoas que tiveram câncer, tiveram metástase, mas que nunca fizeram uma drenagem. Então, assim, a gente tem que começar a pensar em relação a isso e observar o que está à nossa volta e entender que quando a gente fala de drenagem linfática, não é somente a drenagem linfática manual. A gente tem a movimentação, a gente tem o posicionamento. Então, tudo isso reflete sim no retorno linfático, reflete sim no retorno venoso e pode refletir sim ou não numa formação de uma metástase. Então, é difícil da gente falar da gente dizer apenas que a drenagem linfática foi a causadora dessa metástase. Tá? É muito difícil a gente afirmar isso, a gente não pode afirmar isso. E, claro, hoje em dia já tem muito médico, já tem muito oncologista receitando, pedindo para os seus pacientes oncológicos fazerem drenagem linfática, mesmo em processo de quimioterapia, porque sabem do alívio que isso causa num paciente. Um paciente que faz quimioterapia, ele tem muito edema, ele tem muita retenção de líquido. A quimioterapia, a radioterapia, elas causam uma lesão no sistema linfático. Isso atrapalha o retorno linfático, atrapalha esse retorno, atrapalha a questão da absorção de líquido, então fica líquido retido, forma edema, então isso daí causa um desconforto no paciente, e os médicos oncologistas hoje em dia, eles estão muito mais preocupados com isso daí, eles estão muito mais preocupados em entender, em ver que esse paciente ele necessita sim de uma drenagem linfática. Então, por isso que é super importante a gente entender que uma drenagem linfática hoje num paciente com câncer não causa metástase, e isso o artigo tá ali para provar, né, para quem quiser ver. E claro que a gente tem outras formas de fazer uma drenagem, como exercício, como posicionamento articular. A gente tem outras formas de fazer uma drenagem que, na verdade, não necessariamente a drenagem linfática manual vai ser o problema. E claro que, voltando, médicos já estão solicitando, já estão receitando para que seus pacientes possam fazer uma drenagem linfática para ter um alívio, para melhorar, para ter esse alívio, para ter essa sensação de alívio que esses pacientes têm. Tá? Então, fica aí o vídeo, fica esclarecido aí. Isso aí é um mito, então pode carimbar aí que isso aí é um mito, tá? Que a gente tem, que cai por terra, porque a gente tem pesquisa mostrando isso, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aproveita, compartilha com um colega de profissão de vocês que precisa assistir esse vídeo, que vocês falam, pô, vai lá, assiste esse vídeo, já se inscreve no canal aí para vocês receberem, já ativa aí notificação que toda vez que tiver um vídeo aí, vocês já vão poder ir lá e assistir esse vídeo aí para vocês poderem entender um pouquinho mais, e aí a gente discutindo sobre esses assuntos. E claro, se você tiver algum assunto que você queira que seja falado aqui no canal, deixa o seu comentário ali, que a gente vê se encaixa ali e a gente consegue fazer esse assunto para você. Tá bom, pessoal? Então, ó, muito obrigado a todos que ficaram até o final e espero vocês no próximo vídeo.